Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Vamos finalizar hoje o nosso estudo sobre enfrentando as tragédias da vida. Hoje nós estaremos falando sobre o nosso terceiro tópico e a conclusão desse estudo, que acredito que tenha abençoado muito a vida de vocês, porque em primeiro lugar ele abençoou o meu coração e a minha vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela sempre se renova cada vez que nós entramos nela para estudar, a gente sempre recebe algo de Deus para nós, não é mesmo? Hoje o nosso tema é um pouquinho mais delicado e complicado, né? Eu demorei um pouquinho para filmar ele, porque eu sei que pode mexer muito no coração de muitas de vocês aí, né? Porque hoje nós vamos falar sobre como lidar com um cenário de morte. O título desse estudo fala sobre enfrentar as tragédias da vida. E até agora a gente só falou do coronavírus, né? Que realmente é a nova tragédia atual que todos nós estamos vivendo juntos, né? Mas nós não falamos aqui de fato em nenhum momento na história da Noemi sobre o que de fato seria uma grande tragédia. Muito mais do que a fome lá de Belém, que fez eles se mudarem para Moabe. A maior tragédia naquela família foi a morte de três entes queridos e num espaço de 10 anos. Não só 3 entes queridos, como os 3 homens da família, que naquela época era uma grande importância, porque o provedor da casa, a pessoa que ia para a rua para trazer o sustento, eram os homens. As mulheres não trabalhavam, não traziam sustento para si, elas só cuidavam mesmo da casa e dos filhos. E os 3 homens daquela família, de uma hora para outra, vieram a falecer em 10 anos, né? Um período muito curto para se perder 3 entes queridos. E aí chegamos nesse ponto mais difícil de se falar. Eu sei que é difícil porque mexer um pouquinho no luto, falar sobre morte, sobre perder alguém, é algo que é difícil de superar, né? E você que já perdeu alguém, com certeza vai sofrer um pouquinho hoje ou vai ser tremendamente abençoado e sair de vez desse luto. E eu creio nisso, eu creio nesse bom Deus que nos tira do luto. Mas em falando de luto, eu sou da área da enfermagem, para quem não me conhece nem sabe, né? E na enfermagem nós estudamos, na enfermagem não, na saúde de um modo geral, nós estudamos que o luto, ele passa por 5 estágios, né? A pessoa que enfrenta o luto, ela passa por 5 estágios de sentimentos que afloram no ser dessa pessoa. E eu vou estar comentando com vocês sobre esses 5 estágios para a gente conseguir entender um pouquinho o que todos nós, quando enfrentamos o luto, vamos passar. O primeiro deles é a negação e isolamento. Toda vez que a gente perde alguém, que a gente está passando por um luto, e aqui a gente está falando de um luto de perder alguém para a morte, mas tem aquele luto do casamento perdido, né, do divórcio, o luto de perder uma amiga muito querida que de repente te abandonou por algum motivo, algum mal entendido, ou perder talvez um emprego que você dos seus sonhos e aí de repente você foi mandado embora e aí você está enfrentando um luto de ter perdido aquilo. Luto é um sentimento, não necessariamente de morte física de alguém, mas pela perda de algo que lhe é muito caro, né? E todo mundo que perde algo que é muito caro nesse ponto, assim, passa por esses 5 estágios. O primeiro é o de negação. Não acredito que isso aconteceu dessa maneira comigo, na minha família. Eu que sou isso, que sou aquilo outro, como pode ter acontecido isso comigo? É o primeiro ponto. Geralmente quando a gente está na fase de negação, a gente se isola do mundo. É o momento em que a gente chora eternamente, negando que aquilo esteja de fato acontecendo e se isola de Deus, do mundo, da Bíblia, de todos e se tranca no quarto. Mas isso é um estágio. É um momento que a gente tem que passar, mas não pode viver eternamente nessa negação e nesse isolamento social. Temos que encontrar forças, que eu vou te dizer quem é essa força que vai te tirar daí, acho que você já sabe, mas eu vou deixar essa pergunta no ar, que da onde vem essa força que vai me tirar desse isolamento. O segundo estágio é a barganha. É quando você diz assim, não, tudo menos isso.
eu te dou minha vida, eu te dou dinheiro, mas não leva o meu ente querido, não leva meu emprego, não... No caso de quem perdeu um marido ou uma esposa, pode de repente ter oferecido dinheiro para continuar junto, então oferecido parar de brigar para continuar junto, oferecido filho, mas e o teu filho? E isso ou aquilo? Começa a tentar negociar com alguém, ou com Deus, ou com os filhos, ou com o marido, ou com alguém, para que não tenha que passar por aquele momento de luto. É o momento da barganha. Tem o momento da raiva, quando você tem raiva de tudo e de todos, principalmente de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus não é um Deus de amor? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Ele permitiu isso acontecer comigo? E aí começa a culpar a outras pessoas em volta. Se fulano não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí nós lembramos de uma outra passagem, né, que foi lá da ressurreição de Lázaro, quando Marta e Maria julgam Jesus, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí é um momento de raiva e de culpa ao mesmo tempo. Tem o período da depressão. Esse, não quero mais tomar banho, não quero mais comer nada, eu não quero mais viver, porque eu perdi aquilo que me era muito caro e eu não quero mais viver, eu quero ficar aqui eternamente. E o último, e é onde todos nós temos que buscar chegar, é o período da aceitação. E aí, se você for ler depois daqui, tem outra tarefa para vocês, que é terminar de ler o livro de Ruth, para quem não terminou, né, que eu tinha dado a tarefa só de ler o primeiro capítulo, mas agora eu dou a tarefa de você terminar, são só mais 3 aí pra frente, pequenininhos, vai te abençoar. Nós vamos ver que a Noemi passou por todos esses estágios, e você vai perceber isso no texto do livro de Ruth. E nessa parte aqui que nós chegamos é quando ela resolve ir embora, voltar para a terra natal dela, onde serviam o Deus que ela servia, e ela volta para a terra natal dela, fala para as noras, livra as noras, né? A órfã e a Ruth diz para ela que elas podem voltar para a casa do pai, não precisava mais segui-la, que ela ia voltar para a terra dela. Lembrando que naquela época, como ela estava viúva, sem filho, homem, sem nenhum homem por perto, ela não tinha como adquirir o seu próprio sustento. Mas ela sabia que na terra natal dela, algo poderia acontecer de diferente, porque lá Deus estava ali. Então ela cria, ela tinha fé que lá algo aconteceria. E Ruth não abandona ela de forma nenhuma, é o amor que a gente vê na Bíblia, um dos mais bonitos, né? De pessoa para pessoa, e aí é o amor entre nora e sogra. Não, eu vou contigo, teu Deus é meu Deus, eu vou onde quer que fores, e etc. E vai, chega lá na terra de Israel. Quando elas chegam lá na terra de Israel, as pessoas que a conheciam falam assim: olha, Noemi, coitadinha dela, ela agora tá sem os maridos e sem os filhos. E ela fala assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara é a mesma coisa que amarga. Deus tirou tudo que eu tinha, então agora eu sou Mara. Volto pra cá pobre e sem meu marido e meus filhos, então agora eu sou amarga. É difícil realmente, gente, passar pelo luto. Eu já passei alguns, não tão sérios quanto perder um marido ou um filho, mas já perdi meus avós, já perdi tios. E é uma dor realmente assim, que parece que a gente não vai conseguir nunca sair dela. É uma dor insuportável. Eu vi a minha mãe na perda da minha avó, né? Estava ao lado dela, via a dor que ela sentia e aquilo me doía por vê-la daquele jeito. E eu queria fazer algo para mudar isso, mas os humanos, nós homens e mulheres, não temos como mudar o luto no coração de outra pessoa. Deus tem que fazer isso. Também já vi meu pai, né? Perdeu algumas irmãs no meio do caminho, alguns irmãos, e ele sente uma tristeza profunda que parece que nunca vai sair dessa tristeza. Gente, o luto, né, a morte, na verdade, é algo natural, porque nós não somos seres imortais. Em algum momento, todos nós passaremos pelo luto, porque todos nós morreremos. E de que maneira a gente pode sair desse luto? Ficando lá naqueles estágios, lá na negação eternamente, nunca mais sair do quarto? Ou entrando no estágio de depressão e abandonando a igreja, seu Deus e a Bíblia e tudo mais?
Quando nós passamos por esse estágio de luto e desistimos de Deus, desistimos de ir para a igreja, desistimos de ler a Bíblia, aí, querido, não tem solução realmente para você conseguir sair dessa tristeza, dessa dor profunda. O luto não é fácil para ninguém e não tem uma receita certa de como que eu vou sair dele. Mas uma coisa é certa, Deus não fugiu do controle. Ele continua com a gente, ele não fugiu do controle. A Noemi achava que ela ia morrer, porque não tinha nem mais ninguém que trouxesse sustento. E Deus gera no coração de Ruth um amor por ela tão grande que não abandona a sogra de jeito nenhum. Ela volta para Israel junto com sua sogra e ela fala assim: fica aí que eu vou lá no campo ver se tem lá espigas caídas para a gente fazer alguma coisa, poder comer alguma coisa. As duas fizeram uma viagem sem nada, com fome, e Ruth correu atrás do sustento. Correu atrás um dia, outro dia e outro dia, até que ela chama a atenção do dono da terra, que era Boaz, que por um acaso, que não é por acaso, né? Tudo é coincidência do Senhor, né? Conhecia Elimeleque e sua família, conhecia Noemi, se apaixona por Ruth, casa com a Ruth, e no final do livro de Ruth nós vemos a Noemi ganhando um netinho da sua filha emprestada, né? Da sua nora que se tornou filha e que casa com Boaz e traz para ela um netinho. Glória a Deus por isso. Quando finalmente a gente resolve confiar em Deus e sair, não quero mais viver nesse estágio de luto, eu quero aceitar que infelizmente foi isso que aconteceu, eu preciso aceitar, não é culpa de ninguém, não é culpa de Deus, não é sua culpa, não é culpa da pessoa que morreu, não é culpa de ninguém, é algo que todos nós precisamos passar. Né? Então, quando a gente resolve desistir desse sentimento ruim, nós veremos grandiosas bênçãos do Senhor em nossas vidas. E aí, quando se fala de luto, eu lembro de uma pessoa famosa, que é a cantora Estela, que passou por um luto assim muito terrível, né? Que foi em rede nacional. Todo mundo deve saber desse luto que ela passou, que foi a morte de seu filho. E o testemunho dela após a morte do filho, claro que ela sofreu o luto pelo filho, ela fez barganha, ela se deitou sobre ele, falou: Jesus, me leva no lugar dele. Tudo que esses estágios, né, a ciência diz que nós passamos, ela passou por todos eles, viveu o luto. Mas até que chegou o momento que ela teve que confiar no Senhor, que o Senhor tinha mais para ela. E numa entrevista que ela dá em vários lugares, ela fala: eu sei que eu orava por um milagre para meu filho, mas a vontade de Deus foi levar ele para o céu. Então hoje eu entendo que o milagre sou eu. Se eu estou serena e viva, é porque Deus tem uma obra na minha vida e eu não vou me calar enquanto eu estiver viva. Querido, se você está vivo no lugar de quem foi, você achava que devia ser você, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Enquanto o seu fôlego estiver contigo, enquanto seus olhos estiverem abertos, ainda que você não consiga mais caminhar muito bem, porque as suas pernas já não permitem, o Senhor ainda tem um trabalho para você, que é o de pregar o evangelho a toda criatura. Se a tua voz funciona, fale de Jesus. Se os seus dedos estão funcionando, escreva sobre Jesus. Se você não tem dedos, nem consegue falar, faça sinais, mas fale de Jesus e pregue o evangelho a toda criatura. E não se enterre mais e mais no luto, esquecendo de Deus e abandonando a tua Bíblia. Querido, todos nós passamos por esse luto. Todos. Seja rico, seja pobre, não importa a raça social, não importa a religião, não importa se você lá dos Estados Unidos, do Brasil, não importa. Todos nós passamos por crises, por lutas, por tragédias. Todos nós. A exemplo do coronavírus que temos enfrentado, né? Quantas pessoas têm morrido com essa praga? Quantas pessoas? Ricas ou pobres? Na verdade, está levando até mais ricos do que os pobres, né? Mas você vê que o vírus não escolhe raça social, nem a conta bancária. Ele leva a qualquer pessoa. Então, todos nós passamos por crise. A diferença é... Já vou te contar já já. A diferença, né? Como eu falei, que todos nós passamos por crises, rico, pobre,
negro, branco, índio, amarelo. Todos nós passamos por crises e lutos desse tipo. Qualquer religião, crente católico, espírita, qualquer outra religião que você esteja lembrando aí, todos nós passamos por lutas, por crises, tragédias, luto, perda de alguém, todos nós passamos por isso. Qual é a diferença sua, crente? Qual é a sua diferença? É a postura de fé. Lembra que eu falei que eu ia te contar quem é que vai te tirar desse momento de luto? É Deus, querido. Pede a Ele. Porque esse luto foi permissão de Deus. Se alguém da sua vida morreu, foi permissão de Deus. E você precisa manter uma postura de fé. Sabe o que é fé? Fé é quando a gente deixa algumas perguntas sem resposta, porque são mistérios do Senhor. Como Noemi. Perdeu o marido, os 2 filhos homens, não tinha sustento, não sabia como se sustentar, como que vai ser o meu amanhã, como que eu vou comer, quem é que vai me sustentar. E ela tinha que ter fé que indo para Israel algo ia acontecer, porque Deus estava lá. E Deus levanta Ruth para sustentar a sogra. Fé é ter perguntas sem resposta e confiar somente em que Deus é fiel. E a sua palavra continuará fiel. E na sua palavra diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão. Você lembra dessa parte? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As dificuldades, elas estão aí, mas diante delas nós precisamos permanecer fiéis ao que Deus nos manda fazer. E o que Deus te manda fazer? Ele te manda confiar na providência dele. Não importa as circunstâncias, por mais que você olhe para um lado, para o outro, espreme o limão e não sai suco, continua saindo gosto amargo, continue confiando no Senhor. Porque no momento certo ele entrará com a provisão dele, né? E o diferencial do crente, além da postura de fé, é essa confiança inabalável. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, nossa, fulano é crente mesmo. Passa por dificuldades tremendas na vida, mas se você para conversar com ele ou com ela e pergunta alguma coisa, ele não reclama da vida em nenhum momento. Ele sempre fala, Deus está no controle, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa é a postura, querida, que você precisa ter. Não importa as circunstâncias, não importa se está tudo errado, não importa se nada vai mudar. Você precisa ter essa confiança. E sabe quem vai te dar essa confiança? Novamente, é Deus. Ore e peça a Ele. Senhor, eu não tenho nem forças para orar, para te pedir confiança. Me ajuda a ter forças para orar, para te pedir confiança em Ti. Para agora e ora. Peça a Ele sobre isso. Uma outra coisa que Deus nos ensina, que é o diferencial do crente, é aprender a não fugir dos problemas. Não adianta, querido, fugir do problema. Vimos que Elimeleque estava passando por fome, resolveu fugir de Belém para Moabe e não adiantou, porque lá em Moabe ele morreu. Não sabemos do que, a Bíblia não relata. Mas fugir dos problemas não adianta, fugir do teu casamento não vai adiantar. Você vai arrumar talvez até mais problemas do que o que você tem agora. Enquanto depender de você, não fuja do teu problema. Enfrente-o. Enfrente-o com o Senhor. Porque se você for na batalha com Cristo indo à sua frente, você já não é mais uma pessoa, você já é uma multidão. Porque Deus é muito, muito mais do que uma pessoa ou duas. Enfrentar essa situação na certeza de que Deus é fiel para nos sustentar e prover tudo o que necessitamos. E por último, eu deixo para vocês 2 coisas, um versículo para te abençoar e uma música que já tocou muito ao meu coração e eu sei que vai te abençoar nesse momento. O versículo está lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 19 e o 20. Eu vou ler para você, depois você lê na sua Bíblia. Diz assim: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas. Olha o que ele está dizendo. Digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento,
se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso. Querido, que mérito há você sofrer isso tudo aí que você está sofrendo? Se ao invés de você confiar em Deus, que Ele é maior e vai te prover, você parte para o braço, parte para a briga, parte para resolver com suas próprias forças e suas próprias mãos. Que mérito há nisso? Você está sofrendo e vai só aumentar o seu sofrimento se você for partir para o braço. Partir para resolver com as suas próprias mãos. E na Bíblia está dizendo exatamente isso. Pois que mérito há em ter de suportar este sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso. Ou seja, é esbofeteado, já estava sofrendo, ainda é esbofeteado, vai sofrer mais. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Mas se você está sofrendo e você declara que Jesus é teu rei, isso é motivo de louvor a Deus. Então, né, e a última coisa que eu queria deixar para vocês, né, é o louvor, que enquanto eu estudava essa parte do estudo, essa última parte, conclusão, eu lembrei desse louvor. Querida, nada acontece na tua vida sem ser permissão de Deus. Cada vida, cada morte, cada tragédia, cada bênção, cada coisa boa e cada coisa ruim que acontece na sua vida foi permissão de Deus, tá? E Ele não está fugindo do controle. Nada fugiu do controle dele. Você só precisa pedir ajuda dele para conseguir passar e enfrentar essa tragédia com louvor. Chegar no tempo, no estágio de aceitação desse luto mais rápido, porque o Senhor estará contigo, te ajudando nesse processo. Seja abençoada com essa música, em nome de Jesus. Fale de novo o profeta de Deus. Foi me cheio da ousadia do Espírito Santo. Diga, tudo tem a permissão de Deus. Cante comigo assim, ó. O tempo não. O quê? Porque o tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação.
Amém, querida. Que você possa ser muito abençoado com essa palavra. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Nada foge ao controle dele e ele está contigo e permanecerá com você. Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijinho no coração.